Meu nome é Leonardo e esse é o canal Me Obrigaram a Fazer Review. Reviews de filmes malditos, reviews de filmes desgraçados e de vez em nunca filme bom também. Me obrigaram a fazer review. E dessa vez um anônimo pediu para eu fazer um review de uma HQ brasileira chamada Preto Tipo A. Né? Uma HQ pequenininha, tem 126 páginas só. O papel não é couché, mas é um papel com uma boa gramatura. A edição é decente, tem verniz localizado na capa, na contracapa. Como material, né, como papel, capa, tudo mais, é de qualidade, né? A história e a arte já não posso dizer o mesmo. A arte é simples, bem simples, com exceções de momentos em que ele está sonhando, delirando, sei lá o que, em que tem que são poucas páginas e que tem uma qualidade gráfica melhor, nada excepcional, mas melhor, né? E a história? A história, ela é uma história de crendice, Bom, pra começar, né? A história se passa tipo numa vila de pescador no Nordeste, pelas palavras que usam, parece ser na Bahia. Né? Muito manhinha, painho, tal, pá. E então se passa nessa vila de pescadores que... Dois pecadores... Dois pescadores acham tipo um coral mágico, um coral que brilha, tal, pá, e aí um deles diz, meu, só é perigoso, hein? Esse coral aí é só pra... Achou na boca de um peixe, né? Esse coral aí é só pra quem merece, que senão vai acontecer só miséria. Para de idiotice, rapaz! Eu quero é din-din! Aí ele mergulha e pega um chumaço, eu não sei como é que é o coletivo de coral. Pega um pedação desse coral e vende. E aí esse coral depois é revendido, né? Simultaneamente, uma mulher andando pela praia, ela acha uma concha e dentro da concha tem um bebê. Assim, do tamanho de um grão de feijão. Feijão branco, né? Não feijão preto. Do tamanho de um feijão branco. E aí ela cria, isso aí cresce e tal, e aí ela cria como se fosse filho dela. E a única distinção é que tem uma marca branca no olho esquerdo, uma mancha branca no olho esquerdo, já que o cara é preto, e tipo como se fosse vitiligo, mas é só naquela porção do rosto dele. Enfim, o moleque cresce e tal, e a cidade começa a ter doença. E aí, assim, eu não tenho nada contra histórias com fundo religioso e tudo mais. Mas o tipo de história que eu mais gosto que tenham fundos religiosos, nem sempre, mas normalmente são escritas por pessoas que não acreditam naquilo, né? É como... a pessoa põe tudo sob um olhar um pouco mais crítico, ou então ela despiroca e na cabeça dela ela está escrevendo fantasia. E torna a história muito mais interessante para quem está lendo. O que não é o caso daqui. Isso aí é obviamente alguém que é de candomblé, esse tipo de coisa, né? Então... aí uma miséria, não sei o que lá, tal, pá. E o moleque cresce, quando ele é menino, assim, deve ter, sei lá, uns 10, 12 anos, não menos, uns 8, 10 anos, ele quase se afoga, porque ele entra na água, ele afunda, né, no mar. Ele quase se afoga, a mãe dele que salva ele e tal, pai. Depois disso ele tem paura do mar, né, com todos todos os motivos para tal. E aí a cidade, gente doente. Quando ele é adolescente, jovem adulto ali, a mãe dele também fica doente e morre. E a cidade culpava ele, né? Essa vila culpava ele por toda a desgraça que acontecia lá, tal, pá,
porque ele era diferente, tal, porque tinha essa mancha no rosto, tal. E essa história não é passada num futuro, ou desculpa, num passado distante, porque tem uma UBS na Vila dos Pescadores. O que eu também não acredito. Imagina uma vila de pescador com UBS. A gente tá falando de Brasil, cara, e a UBS bonita, né? Aí você vê que é pura fantasia mesmo. Enfim, a cidade culpa ele. A única pessoa que conversa com ele é uma menininha que é amiga de infância dele e tal, que quando é adolescente, jovem adulto, se apaixona por ele e tal. Fica dando em cima, mas ele é mané, nunca pega. Quando a mãe dele morre, ele simplesmente vai embora da cidade. E aí nisso você vê ele mais velho, com uma barba de bode e tal, pá. E essa amiga dele aparece pra pedir pra ele voltar pra cidade. Não, minto. Desculpa, cortei uma parte. Antes disso, ele conhece tipo uma mãe de santo, vira e fala assim: eu preciso falar com você, Mizifi. Mizifi. Aí ele não dá trela. Ele não dá trela, isso tudo depois da morte, né? Aí depois da morte ele vai lá e tromba com a mulher e tal. Aí ela vira e fala assim: não, você não é desse mundo. Ela joga os búzios lá: você não é desse mundo. Mizifi. Nem pra oferecer um marafo, uma farofinha ou uma pipoca pro menino. Aí você tem que. Não. Você não é desse mundo, você tem que se reencontrar. E ele, por minha causa que acontece todas essas doenças, essa doença que na vila, ela. Então, era pra você ser a cura. Aí ela fala assim: você vai ver o Ubuntu. Aí, o que é o Ubuntu? Ela, quando você souber, você vai saber a hora certa do Ubuntu. Ponto. A mina conversa com ele, né, a mina que tá afim dele, e aí ela nossa, é mesmo, eu sabia, você é muito diferente, tal, porque ele é invulnerável, ele tomou um tiro na mão, ele segurou uma arma, o cano da arma na mão e não é tipo o Super-Homem, o Homem de Aço, né, só não voa, mas é tipo um Super-Homem. E aí ela, não, eu sabia, por isso que você nunca se machucou, por isso que quando você levou o tiro não se machucou, bababá, bebê, bibibi. Aí ela convence ele a entrar na água, porque, né, ele, não, eu tenho medo. Ela, não, entra na água, tal, pai. Ele tenta entrar na água, ele se afoga, ele quase se afoga, ele sai, e aí ele vai embora da cidade. Anos depois, essa mina tromba com ele, e ela tá com cara de velha, toda fudida, tipo leprosa, sei lá o quê. E ela, você precisa voltar pra cidade e tal, pá. Ele volta pra cidade, ele entra na água, tipo, se encontra com o Iemanjá e desaparece e a cidade inteira fica curada. A história em si, ok. A sinopse, né, da história. Porque, na verdade, o livro tem 126 páginas e é uma sinopse. Porque não há um aprofundamento de absolutamente nada. Nada. É tudo raso. Entendeu? Tá. Por que ele é invulnerável? Por que ele vai curar Porque quando ele nasce, na verdade, a cidade começa a ficar cheia de gente doente, fodida. Você pode dar margem para especulação. O que você não pode é deixar tudo sob especulação. Não é meu trabalho completar a sua história inteira, que é o caso. O cara escreveu uma sinopse aqui, entendeu? E se vira aí, a sua imaginação complementa tudo. Não funciona assim. Você pode deixar coisas abertas para as pessoas complementarem de acordo com as crenças, de acordo com o perfil cultural, de acordo com ela. Mas não a história inteira. A história ela é ordinária nesse sentido, sabe? Comum e adolescente, pueril. Por quê? De novo, não há uma... complementa isso. Essa HQ, no mínimo, tinha que ter umas 300 páginas. Ou pelo menos umas 200, para complementar, entendeu? Essa infância dele passa rápido, adolescência, é tudo numa velocidade absurda e sem nenhum aprofundamento em nada.
sabe? Quando que as pessoas começaram a achar que ele era o culpado? Por que as pessoas tinham medo dele? Por exemplo, a questão da invulnerabilidade dele. Nada mostra isso, essa invulnerabilidade, até a parte onde ele segura um cano de arma e toma um tiro na mão. E não acontece nada. E aí a mina vira e fala assim, não, você nunca se machucou. Peraí, não funcionam assim as coisas. Você tem que ter a história tem que ir contando isso. Poxa, não dá pra você fazer uma história dessa forma. Esperando que você joga lá um negócio e aquela frasezinha, aquela cena, aquele quadro complementa todo o passado dele. Do nada ele vira invulnerável. Do nada... Não, peraí, eu sempre soube. Por isso que você nunca se... Pelo amor de Deus. Tinha que ter pelo menos uns 3 ou 4 quadros da infância dele mostrando situações em que era pra ele ter se machucado e ele não se machucou e a menina achou aquilo estranho, sabe? Ou pelo menos a menina estava próxima e viu aquilo. É que nem... Vou dar um exemplo do Corpo Fechado. O Corpo Fechado, o cara não se toca. Ele não se toca mesmo. Mas aí você tem uma construção mostrando que ele é mais do que é. Com ele levantando peso com o filho, e o filho colocando cada vez mais peso e ele não percebendo. Então você tem uma construção que sai do... O cara saiu de um acidente onde todo mundo morreu, menos ele. E além dele não ter morrido, ele saiu sem um arranhão. Teve um crescimento para mostrar... para o público, e olha aí, é o Shyamalan, teve para mostrar que depois que ele se toca dessa situação, ele vai descobrir, não, realmente, nossa, que coisa estranha tal. E não é por ele mesmo, outras pessoas. Não acontece isso no livro, na HQ, no quadrinho. Não acontece nada disso. Não há um desenvolvimento de nenhum dos personagens. Nenhum personagem nessa história tem desenvolvimento. Aí, quando ele tá lá no mais velho, que ele saiu, quando a mina encosta nele, ele... Não, eu não sou santo, eu não vou dar bênção. Não, assim. Peraí, como assim? Simplesmente vomita isso e a gente tem que completar na nossa cabeça que nesses anos em que ele teve fugido, na verdade, as pessoas acham que ele é santo, que ele é um curandeiro. Por quê? O que aconteceu para as pessoas acharem isso, sendo que na cidade onde ele nasceu, na vila onde ele nasceu, as pessoas culpavam ele da cidade inteira ter adoecido. E o pior, quando ele entra na água no final, a cidade se cura. Então ele era a razão de toda a doença. Sabe? É importante quando você conta uma história que você explique essa história. Desenvolva os personagens. Como eu vou ter qualquer tipo de conexão com qualquer um desses personagens se não tem um mínimo desenvolvimento deles? Todo mundo eu tô cagando e andando. Quando ele entra na água e morre, volta, sei lá, pro além, vai lá pro comer pipoca no além com a Iemanjá, tomar marafo, comer farofa, entendeu? Mata galinha, eu não tenho nenhum tipo de conexão com esse personagem que me cause qualquer tipo de emoção quando isso acontece. Assim, a própria mina que é curada, que volta a ser jovem e bonita, também eu não tenho nenhuma conexão com ela. Quando ela fala obrigado. Eu quero mais que ela se lasque, eu quero que ele se lasque, eu quero que essa vila de pescador se lasque, eu quero que todo mundo se lasque pelo simples fato que em nenhum momento me foi possibilitado criar qualquer tipo de vínculo emocional com qualquer um desses personagens. Então, se eu tiver que dar uma nota de 0 a 10, eu dou uma nota 3 para essa história. Porque ela é ruim. Ela é simplesmente ruim. Então é isso aí. Quer que eu faça um review? R$30, Pix Apoio Coletivo. E até a próxima.